No dia a dia, nós temos acesso a diferentes aromas por meio do nosso olfato. E cada cheiro influencia no nosso humor e até na nossa saúde. Focada nisso, a aromaterapia ajuda a amenizar distúrbios como a insônia e a ansiedade. O método é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. No episódio de hoje, vamos entender como isso acontece. E nessa semana, o Espaço das Profissões Itinerante esteve no Jardim Guanabara. Vamos saber detalhes de como aconteceu. Isso e muito mais a partir de agora no Mundo FG. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mundo UFG de hoje. Eu sou a Ana Clelma e apresento o programa de hoje. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, longos, cacheados e uso óculos. Diego Marques faz a interpretação para Libras. O professor é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos, tem barba cheia. E agora eu vou apresentar aqui para vocês quem vai conversar com a gente sobre esse assunto. Sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui com a professora do Instituto de Química da UFG, Vanessa Pascoaloto. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Eu já vou pedir a sua autodescrição, por favor. Tá, ok. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura dos ombros, de olhos castanhos também e de pele clara. Certo. E nós estamos aqui também com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda aqui ao Mundo UFG. Ela é da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu também vou pedir a sua autodescrição, por favor. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Adorei, para dizer a verdade, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou uma mulher loura, de óculos, cabelos curtos, olhos claros, e é isso. Certinho, muito obrigada. E, gente, quem está fazendo a interpretação para Libras é o professor Diego Barbosa, tá bem? Bom, e eu vou começar então com as perguntas aqui. Cláudia, eu quero começar com você, porque assim, né, o olfato é um dos nossos sentidos mais relacionados ao nosso sentido mais animalesco, digamos assim, né? Como que a nossa percepção aí do cheiro nos ajudou com a nossa sobrevivência, né, ao decorrer aí da nossa história? Então, você tem razão, é um dos primeiros sentidos assim mais relacionados à defesa, é o cheiro, né, o nosso olfato, na verdade. E tanto é que o prêmio Nobel, os prêmios Nobel dados relacionados aos sentidos humanos, de todos eles, o mais recente agora, dos anos 2000, foi o desvendar do olfato. Né, o desvendar como é que é o caminho dele para o cérebro, do nariz ao cérebro, ele foi merecedor de um prêmio Nobel agora recente. E é exatamente isso que eu comentei, que você também falou. Ele é um sentido que tem várias funções, obviamente, no nosso organismo, mas o sentido da defesa é um sentido muito forte. A gente tem um reconhecimento muito claro do que é perigoso para nós, em termos, por exemplo, fezes, urina, comida estragada, a gente imediatamente reconhece e tem repulsa em relação a isso, ok? E, Vanessa, o que é aromaterapia? Né? A gente começou o programa falando sobre isso. O que é? E aí eu já vou pedir para você também citar alguns exemplos. Bom, a aromaterapia, né, são práticas que envolvem os aromas, né, como o próprio nome define. Esses aromas, em geral, aromas naturais, então, óleos essenciais, né, especialmente. E dentre alguns exemplos, né, os mais famosos, os mais conhecidos e também os mais utilizados, nós podemos encontrar aromaterapia em massagens, né, usá-las em massagens, em difusores, né, muito utilizado em difusores, também como inaladores, compressas. Então, esses são alguns dos exemplos mais utilizados em termos, digamos assim, de óleos essenciais, né, envolvidos na aromaterapia. E como você mesma comentou no começo, né,
a aromaterapia é uma prática muito utilizada para prover o equilíbrio do corpo, mas também para prover o equilíbrio da mente, né? Então, está muito relacionada às questões emocionais, né? Ansiedade, depressão, mas também para o corpo, né? Para alguns distúrbios corporais também. Cláudia, e quando que a gente começou a controlar esses cheiros para criar perfumes, aromas? Quando que isso começou a acontecer? Então, os perfumes eles existem desde a antiguidade. E é muito interessante você observar que eles não eram filtrados como os perfumes que a gente conhece hoje em dia. Eles tinham pedaços de materiais, de folhas, de frutas, coisas desse tipo. Coisas que eram usadas para vinhos também eram usadas para perfumaria. Com o tempo, as pessoas foram aprimorando as técnicas usadas nos laboratórios, a filtração começou a ser utilizada. Então, na verdade, a perfumaria ela remonta à antiguidade. Nós temos vários exemplos de pessoas perfumadas ao longo da história. Cleópatra, embelezada e perfumada, Napoleão Bonaparte, que tinha um perfume próprio. Então, essa história ela vem passando ao longo da humanidade e assim as técnicas foram mais aperfeiçoadas no período da Idade Média, principalmente na Ásia, onde nós não tivemos a questão da Inquisição, essa coisa toda que atrasou um pouco a parte científica, né? Mas na Ásia, como nós não tivemos esse problema, diversas técnicas foram aprimoradas lá, inclusive a destilação, que depois migrou para o Ocidente. E Vanessa, quais os usos que a gente tem aqui no Brasil da aromaterapia, né? Tem diferença aí de outros lugares. Inclusive os europeus, quando chegaram aqui no Brasil, eles levaram um susto, né? De como que era diferente essa cultura aqui. Como que é isso? Qual que é a diferença? Então, na realidade, aqui no Brasil, né, dos 51 países que nós temos no mundo, o Brasil ainda é um país que não tem a questão da ingestão, né? As pessoas não podem, né? A Anvisa não aprova o uso dos óleos essenciais como alimento, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Que a gente encontra óleos essenciais em sorvetes, em alimentos. Aqui no Brasil, a gente não tem essa autorização. Então, em geral, as pessoas fazem uso mesmo em termos para o corpo, para a pele, e também como difusor, né? E eu acredito que dos três, o difusor é o mais utilizado, né, popularmente pelas pessoas. E, Cláudia, você falou no início sobre essa questão da gente usar os aromas, né, os cheiros para sobrevivência, né? E por que a gente relaciona um cheiro ruim a algo ruim, né? Logo de cara, a gente tem uma espécie de consciência coletiva de algum cheiro, de algum odor? Como que é isso? A gente tem reconhecimentos que são marcados na própria genética que a gente tem, né? São sistemas de defesa, são sistemas de alarme, como a gente vê os animais tendo. A gente é curioso observar o ser humano, porque como a gente elabora sempre muito as ideias, né? Então, o nosso olfato ele passa um pouco desapercebido. Mas quantas vezes nós não estamos assim na rua vamos, por exemplo, paramos no sinal para atravessar a rua e uma pessoa com perfume de alguém que a gente gostou, da mãe, do namorado, o que quer que seja, né? Quem quer que tenha passado pela nossa vida, e nós reconhecemos naquele cheiro que está vindo ali e voltamos a sentir emoções, resultado dessa marcação que a gente tem, desse percurso neurológico que a gente tem no nosso organismo, desse reconhecimento. Então não é só aquele odor, aquele cheiro ruim, né? O cheiro bom também ele marca de alguma forma. Claro, você lembra assim, quantos de nós tem lembrança de xaropes que a gente tomou na infância, quando a gente estava doente, né? E aí depois você dá de cara com aquilo lá na frente. Eu tenho uma lembrança muito agradável e ao mesmo tempo muito ruim de quando eu tive quando eu estava grávida da minha primeira filha, que eu tinha enjoos horrorosos, e até hoje eu não consigo usar aquele sabonete, apesar de eu amar a minha filha de paixão. Agora, Vanessa, você falou da questão dos óleos essenciais, né? De quais plantas podem ser extraídos óleos essenciais?
Então, a gente tem uma infinidade de plantas, né? É claro que tem aquelas mais conhecidas, né? Por exemplo, hortelã, eucalipto, lavanda, citronela, laranja, né? As próprias frutas cítricas. Mas como o óleo essencial ele é usado mundialmente, então são assim algumas pesquisas relatam que existam cerca de 300 espécies de plantas que produzem óleos essenciais que hoje são comercializados, né? Mas a gente acaba tendo ali aqueles preferidos, né, que fazemos uso no nosso dia a dia, mas são muitos, tem uma infinidade. E o que a Anvisa fala, né, preconiza sobre o uso desses óleos essenciais? O que a gente deve observar sobre eles antes de consumir, antes de comprar? Então, essa é uma questão bem interessante, né, e bem pertinente, porque como muitas pessoas utilizam, a gente pode cair naquela questão dos golpes, né, daqueles produtos que são vendidos como óleos essenciais, mas que de fato não são, e às vezes até chegam a ser aromas sintéticas, né, produto sintético e não um produto natural, né, não óleos essenciais. Então, existem algumas características que nós podemos observar, né? Eu acho que é claro que quando você já faz uso, né, é bom você se certificar do fornecedor, né, da pessoa que você está adquirindo, mas também é bom prestar atenção, por exemplo, no rótulo, é sempre importante que venha o nome popular, mas também o nome científico da planta, né, da qual foi extraído aquele óleo essencial. É importante observar qual é o país de origem, né, desse óleo essencial, o teor de princípio ativo, né? Nós sabemos que os óleos essenciais, em geral, eles são marcados por princípios ativos, né? São aquelas substâncias que estão em quantidade maior, né, em concentração maior no óleo essencial. A parte da qual foi extraída aquele óleo essencial também é muito importante. E também uma característica que é muito importante é o frasco no qual o óleo foi armazenado, né? É importante que tenha uma coloração, por exemplo, azul, verde ou até mesmo uma coloração âmbar. Por quê? Porque essas cores, em geral, elas protegem da radiação ultravioleta, que pode ser um fator que pode, de algum modo, promover alguma modificação no óleo essencial. Então, é sempre bom ficar atento, né? A gente sabe que o óleo essencial, em geral, eles apresentam um custo relativamente elevado. Isso tem a ver, muitas vezes, porque com a questão de produção pela planta, né? Em geral, não são produzidos abundantemente, então o rendimento ali naquele processo de extração, em geral, é baixo, e isso pode acarretar em um custo maior, né? Então, óleos essenciais vendidos a preços muito baixos, talvez, né, possa ser um aroma sintético, ou então, né, o que a gente chama de hidrolato, que é aquela mistura do óleo essencial em água, né? Então, não é um óleo essencial puro, digamos assim, né? Ele já foi ou diluído ou misturado com algum outro tipo de óleo. Então, é sempre importante ficar atento aí a algumas características. Com certeza. E, Cláudia, a gente está falando aqui de óleos essenciais, de perfumes, mas há algum outro uso que é desconhecido da maior parte da sociedade? Olha, me ocorre aqui, talvez, um dos usos mais importantes e que é pouco conhecido, que é o uso como pesticida, que, na verdade, não é como pesticida, né? É como como um defensor ali da plantação que a gente tem, para falar uma palavra assim mais bonita. Os óleos essenciais, muitas dessas substâncias que estão nos óleos essenciais, elas são feitas pelas plantas para ter uma comunicação com o meio ambiente, seja atraindo o polinizador, seja no mecanismo de defesa. Por exemplo, quando a gente, vou dar um exemplo bem interessante, não é um óleo essencial, mas tem tudo a ver com essa coisa da comunicação e explica um pouco como que a gente pode usar, como é que a planta usa isso para se defender. O que seria ela, ao invés da gente aplicar um pesticida nela, nós poderíamos aplicar na nossa plantação digamos assim, uma composição que leve um óleo essencial na mistura. Por exemplo,
Quando a gente pica uma folha ou corta grama, nós sentimos um cheiro de mato fresco. Nós chamamos esse cheiro de cheiro verde. Esse cheiro, ele é quando você danifica a folha de uma planta, isso é uma resposta geral que as plantas de folha verde têm, ela sinaliza para o corpo da planta como um todo que ela foi machucada, tá? Então, ela quebra algumas substâncias que ela tem logo na superfície das suas células, formando umas moléculas pequenas, voláteis, que têm cheiro. E aí, como é volátil, isso passa logo para o universo da planta e a planta reconhece que ela está sendo machucada, agredida de alguma maneira e ativa outros sistemas de defesa, tá? E, Vanessa, essa questão de como é cultivada a planta, ela também influencia na questão do óleo essencial? Explica pra gente como que é isso. Sim, na verdade, vários fatores influenciam, né? A localidade, então, por exemplo, nós aqui em Goiânia, né, atualmente, nesse período de muita seca, é diferente um óleo essencial produzido por uma planta que vive aqui, do que, por exemplo, uma que vive lá no Rio de Janeiro, né, onde a Cláudia está. Então, nós temos as questões de sazonalidade, a gente tem as questões também de horário de coleta, né? Então, é muito importante que entenda, né, qual é o horário de pico que a planta está produzindo melhor, né, de forma mais eficiente o óleo essencial, e essa coleta, né, ela seja feita em um determinado horário. Então, tem várias questões. Se a planta ela é cultivada no campo, né, num lugar mais isento ou praticamente isento de poluição, ou se é uma planta que está ali no meio de uma grande cidade, né, com poluentes. Então, tudo isso influencia diretamente tanto na produção, né, na quantidade produzida, mas também nos tipos de componentes químicos que podem estar presentes no óleo essencial. Cláudia, existem alguns cheiros, alguns aromas, digamos assim, que não estão frascos, né? Como, por exemplo, cheiro de terra molhada, cheiro do livro, né? Por que as pessoas gostam tanto desse tipo de coisa? O que essas sensações causam na gente? Então, novamente, nós temos várias percepções pelo olfato, de momentos muito bons, de momentos muito ruins, né? Isso é uma primeira coisa, e isso marca um caminho no nosso cérebro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa correlação. Outras coisas que, por exemplo, o cheiro de livro, o cheiro de livro mais velho e tudo, tem algumas substâncias ali que têm rotas de fabricação, digamos assim, que levam a substâncias químicas que são semelhantes a outras substâncias que o nosso organismo reconhece, por exemplo, um cheiro doce. Tá? Então, há uma associação no receptor daquele cheiro que aproxima aquelas moléculas, aquelas substâncias e disparam respostas próximas, digamos assim. Essa é uma das razões. Né? Outra razão é a questão da chuva, por exemplo, quando chove, cai no mato, é agradável, aquele cheiro de chuva não é uma tempestade, aquele cheiro de terra molhada, ela não vem com uma dizimação, ela vem com uma coisa bonita, uma imagem bonita de chuva molhando a terra. Então, são várias sensações que nós temos que disparam essas nossas respostas. Vanessa, ainda sobre os óleos essenciais, quando a gente tem num remédio, por exemplo, tem ali uso adulto e pediátrico ou não, quanto aos óleos essenciais, existe ali um protocolo diferente quando é para um adulto, quando é para uma criança? Sim, existe sim, Ana. Inclusive, é claro, né, cada óleo essencial tem a sua especificidade. A gente sabe que a aromaterapia, em geral, ela é uma terapia complementar, alternativa, né? Mas é muito importante que a gente não generalize, né? Sei que muitas pessoas às vezes usam em crianças pequenas, em bebês, né, como um difusor, mas existem protocolos sim, e é sempre importante sempre verificar na internet, né? Inclusive, eu vou citar um material que eu vi ontem, que eu achei bem interessante, né? Que foi publicado pela Fiocruz de Pernambuco, e é um material que eles intitulam de cuidado integral, né, na Covid-19, e esse material específico está disponível aí na internet, para quem quiser, né, ele chama o seguinte, Aromaterapia, o poder das plantas e dos óleos essenciais, foi publicado agora em 2020, e lá explica um pouquinho dessa questão, né, se é com uma criança, é importante fazer a diluição,
se é adulto é de outra forma, cada óleo essencial tem um tipo de comportamento, então deve o seu protocolo de preparo e sempre lembrar, aqui no Brasil a gente ainda não tem estudos suficientes que nos permita fazer a ingestão, então os óleos essenciais aqui no Brasil a gente ainda não faz esse tipo de uso, mas para massagem, né, em termos de pele e como de muito importante isso também. Certo, vamos ficar atentos aí. Bom, Cláudia, muito obrigada por participar aqui com a gente no programa Mundo UFG. Muito obrigada a vocês. Eu queria dar só uma partezinha aí nessa questão dos óleos essenciais, que é o problema das alergias, que a gente tem que ficar sempre atento, porque algumas pessoas têm propensão à alergia. Não é porque é natural que não faz mal, que pode não fazer mal à nossa saúde. Então, a gente tem que ficar atento. Mas eu adorei, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Nós que agradecemos. Vanessa, muito obrigada também, viu, por participar aqui conosco. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada mesmo. E obrigada, Cláudia, também por ter aceito esse convite, por estar aqui. Foi muito bom participar junto a vocês. Ótimo papo, valeu. Bom, e nós vamos para um intervalo rápido e no próximo bloco vamos conferir como foi a edição do Espaço das Profissões itinerante no Jardim Guanabara. Voltamos já. Voltamos com mais Mundo UFG. Agora estamos na companhia do Diogo Marques, que faz a interpretação para Libras. Ele faz parte do Labitave e é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros e não usa barba. E o bairro Jardim Guanabara, na zona norte de Goiânia, recebeu ontem a segunda edição do projeto Espaço das Profissões Itinerante. O Gustavo Soares foi até lá e traz mais informações. A iniciativa, que tem como objetivo divulgar os cursos e as formas de ingresso à UFG para estudantes da educação básica, volta a ser realizada. O Espaço das Profissões Itinerantes teve a sua primeira edição realizada em 2019 e divulga ações de extensão e serviços da Universidade Federal de Goiás. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos curtos e uso barba e bigode. Na minha companhia está Janice Lopes, ela que é coordenadora do Espaço das Profissões. Ela se identifica como uma mulher negra, tem cabelos curtos, crespos e estão presos. Janice, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG. E de início eu te pergunto, qual é o principal objetivo dessa edição itinerante do Espaço das Profissões? Oi, Gustavo. Oi, Mundo UFG. Então, o principal objetivo da versão itinerante é conseguir levar um pouco da Universidade Federal de Goiás para rincões, inclusive da nossa própria capital, em que a universidade raramente consegue chegar. Dar oportunidade para os estudantes de educação básica que estão em regiões mais periféricas, que normalmente não conseguem visitar a versão tradicional do evento, que acontece no Samambaia, levar um pouco do que a gente tem de cursos e também de serviços. E qual que é a importância dessa divulgação acadêmica da UFG, para essa comunidade escolar? Eu acho que o nosso maior desafio é chegar nessas comunidades, Chegar onde a universidade normalmente tem mais dificuldade para chegar e dialogar com estudantes e com a comunidade. A gente traz sempre para essas atividades itinerantes, não só os cursos, mas também informações de acesso. Até hoje a gente toma conhecimento toda vez que organiza o evento, de estudantes que perguntam quanto paga para estudar na UFG. Então, nosso principal objetivo também é levar informações sobre a UFG, sobre o fato de ela ser gratuita, sobre o fato de que a gente tem metade das vagas da universidade destinadas a estudantes da escola pública. E qual a principal diferença dessa edição para a primeira edição lá de 2019? Eu acho que o nosso grande diferencial é exatamente esses 2 anos tristes de pandemia e essa vontade que a gente estava de reencontrar com os estudantes, de ter esse contato olho no olho, deles poderem manipular os materiais, porque nesses últimos 3 anos, 20, 21, 22, o Espaço das Profissões aconteceu virtual. Então não tem esse afeto, esse contato. Então essa é a nossa principal alegria de poder fazer essa edição. Que maravilha, e tá bonito o evento. Bom, e para você que se interessou no Espaço das Profissões, acesse o site da Prograde para se informar um pouco mais. É prograde.ufg.br.
Aí a UFG indo até a comunidade. E olha só, na UFG são desenvolvidos vários podcasts e nós vamos conhecer agora um especializado em engenharia civil. Você se interessa pela área da engenharia civil ou ambiental? Conheça o podcast Em Construção, um projeto da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Ele conta com a participação de alunos, professores e profissionais da área da engenharia civil. E os episódios têm a duração de até 20 minutos. O Em Construção é direcionado para quem deseja saber mais sobre os cursos de engenharia civil e ambiental da UFG, além de oferecer informações acadêmicas acessíveis ao público. Se interessou? O podcast Em Construção está disponível nas plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcast. E nada melhor que um bom livro para curtir o feriado, não é mesmo? O Gustavo Soares volta agora com dicas de títulos publicados pela editora UFG. Vamos conferir. Olá para você que acompanha o Mundo UFG, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te sugerir os melhores títulos publicados pela editora UFG. Nós começamos com uma coletânea de Benedicto Silva, A Hegemonia dos Administradores e Outros Escritos. A obra traz as matrizes ideológicas do pensador, que é natural de Orizona, Goiás, e é um dos mais importantes intelectuais brasileiros na área da administração pública e empresarial. Nosso segundo livro é A Pátria Geográfica, Sertão e Litoral no Pensamento Social Brasileiro, de Candice Vidal e Souza. A obra propõe uma análise sobre a construção da ideia de nação no Brasil. O estudo é feito com base em várias narrativas do pensamento social brasileiro produzidas por e para brasileiros durante o século XX. Para a autora, essas narrativas privilegiam a polarização do espaço entre litoral e sertão. A última indicação deste episódio é uma coleção de tesouros literários goianos, A Poesia em Goiás, Estudo, Antologia, reunidos pelo poeta Gilberto Mendonça Teles. O autor mergulhou em páginas antigas e amareladas para resultar esse ensaio que traz obras desde o início do século XVIII até a década de 70. O livro apresenta uma coletânea que corria o risco de se perder no esquecimento ou na indiferença. E se você se interessou por algum desses títulos divulgados aqui, basta acessar o site da editora UFG, é editora.ufg.br, para ter acesso a esses e vários outros livros. Aproveite a leitura e até mais! O Mundo UFG é transmitido também na Rádio Universitária nos 870 AM, a partir das 6 da noite. Os episódios estão disponíveis também no Deezer e Spotify. Nossos episódios estão também no YouTube, onde a gente faz a transmissão ao vivo. Para sugerir pauta, entre em contato pelo nosso WhatsApp 629-9181-1406. E eu fico por aqui, mas amanhã a gente está de volta te acompanhando no início da tarde, 1h25 da tarde. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã.